Professor, uma ótima noite ao senhor. É um assunto que realmente tem mobilizado as redes sociais. Hoje, a comunidade internacional como um todo só falava desse anúncio do Vladimir Putin. Professor, a pergunta que eu tenho é a seguinte: nós estamos caminhando para uma guerra a nível mundial? Elias, boa noite. A gente está realmente numa escalada, pelo menos retórica, do discurso bastante elevada, né? Ao ponto do Vladimir Putin chamar a atenção que está disposto, inclusive, ao uso nuclear, ou seja, se sente acuado, diz que é vítima e que teria muito a perder e, portanto, estaria disposto a também causar uma violação muito grande, né? Um prejuízo muito grande do outro lado. Então, de fato, é possível sim que haja um escalonamento e envolvimento direto da OTAN. O fato da Rússia estar acelerando o processo de anexação de território é para dizer que agora não é uma operação militar especial. Talvez seja uma guerra por defesa do território especificamente russo. E, professor, esse referendo, em áreas antes ocupadas pelos russos e também os reservistas convocados para a guerra são um sinal de que algo pior está por vir ou apenas retórica e um discurso de poder de Vladimir Putin? Elias, eu acho que sim, é uma sinalização de que estamos num escalonar que virá muita violência adiante. Como eu antecipei, na medida em que haja anexação do território com a vitória do referendo, a gente passa a ter agora a possibilidade da Rússia dizer que é o território dela que precisa ser defendido e não só de um país aliado. Então, o que hoje é uma mobilização parcial, convocando 300 mil reservistas, pode ser uma mobilização total, 2 milhões de soldados. Além disso, a gente tem uma indicativa aí de que o governo está disposto, de fato, a chamar a atenção de que a guerra é algo importante e que vai reprimir, dentre outras, qualquer postura chamada antipatriótica, né? A repreensão e prisão de todo mundo que tem criticado o presidente é um sinal de que, de fato, está disposto a escalonar para uma guerra total. Agora, professor, até mesmo o Papa Francisco hoje teve que comentar sobre este assunto, justamente após aí a ameaça de uso de armas nucleares. O que o uso desse tipo de armamento pode provocar na comunidade internacional, professor? Elias, a falta de opção em armamento convencional e pessoal é possível, já que a Ucrânia diz que a Rússia perdeu 50 mil, o New York Times fala de por volta de 26 e a Rússia só reconhece perda de 1.500 soldados, ela estaria aí disposto a procurar uma espécie de bala de prata ou uma intimidação que forçasse a Ucrânia à mesa de negociação e perda do território, algo que não vai acontecer. A guerra nuclear é algo que realmente não tem vitoriosos. O que a gente viu durante a Guerra Fria foi exatamente essa ameaça que levou ao travamento de uma guerra clássica. A gente nunca teve uma guerra nuclear e esperamos que não tenha. De fato, a mobilização do arsenal nuclear e colocado em estágio de alerta certamente geraria uma resposta muito dura de todas as potências nucleares e criaríamos no mundo um impasse geral, já que as armas estariam apontadas um para os outros e o primeiro lançamento geraria um efeito cascata e aí a destruição seria de toda a vida como a gente conhece. Quem não for afetado diretamente, certamente poderia ser afetado pelas chuvas, né? As chuvas radioativas e os efeitos que durariam por décadas depois desse estrondo, né? Destruição imensa. Pois é, professor, e aí, a partir dessa conversa, dessa fala do senhor agora, eu queria entender justamente o seguinte: medidas duras também não podem complicar ainda mais a situação da Rússia? Certamente coloca o governo em dificuldade perante a população, dificuldade econômica, inclusive, de continuar
capacidade econômica de custear a guerra, de produzir novos armamentos, inclusive de tecnologia que ela precisa fazer frente à tecnologia do Ocidente, mas também a gente tem um entrave. Novos embargos podem trazer mais dificuldade econômica nos países europeus que estão para entrar no inverno, e é bom que se lembre também a resistência dentro da Europa a esse tipo de embargo econômico. E provavelmente o Vladimir Putin está apostando nisso aí. Semana passada o Washington Post deu notícia de que ele colocou muito dinheiro em partidos de oposição, por volta de 300 milhões de dólares, e o que a gente viu semana passada foi isso. A eleição de um partido de extrema-direita na Suécia pode acontecer semana que vem na Itália, e esses que estariam coesos do lado ocidental podem mostrar aí uma divisão nessa possibilidade de sanção, o que daria para o lado russo um sopro, né, de esperança de que essas sanções não seriam tão duras assim. E, professor, o senhor acredita também que esse anúncio que foi feito hoje de forma planejada, ou foi mais ou menos numa situação de desespero após as várias perdas que foram enfrentadas recentemente pelo Kremlin? É difícil falar com certeza, mas aquela grande operação militar que ele fala que estava se reorganizando já há quase um mês, até agora não aconteceu. Então pode sim ser uma cartada de jogar, né, essa ameaça muito grande, sabendo que seria realmente a destruição total, para chamar a volta de negociação, como pode ser só um discurso retórico mesmo, para ver se a população europeia, né, crítica à posição russa, talvez passe a pressionar os governos a não adotarem tamanha sanção, ou talvez ser tão duro com o governo russo. É preciso acompanhar o que vai acontecer dentro da oposição da Rússia, né, diante essa ameaça de tanta destruição, como também nas diferentes populações, seja nos Estados Unidos e na Europa, de como responder a essa ameaça. Professor, a gente já caminha para o fim dessa entrevista, mas eu gostaria de entender primeiro se o anúncio que foi feito hoje pelo presidente Vladimir Putin durante o encontro da ONU foi realmente aí fruto de uma expectativa de reação da comunidade internacional, que podemos esperar aí que essas futuras falas, né, causem e medidas novas também possam ser adotadas diretamente para poder aí, quem sabe, interferir mais ainda na economia russa? Pois é, a fala dele foi feita diante o período de reunião da Assembleia Geral. Talvez foi feita exatamente para medir qual seria a resposta de oposições. Foi o que aconteceu com o Biden, que adequou o seu discurso para falar sobre essa situação e essas ameaças russas. E haverão outros ainda líderes ocidentais que pode ser o que o Putin está querendo saber, o quão convicto eles estão desse compromisso de aliança e que tipo de resposta, né, que tipo de contraofensiva ou ameaça contraposta pode aparecer. Professor, para a gente concluir, o que podemos esperar então dos próximos dias, se é que é possível prever alguma coisa? Em primeiro momento, a gente precisa medir quanto vai ser a reação da própria Rússia. Os voos estão todos esgotados, né? Todo mundo que quis sair do país correu atrás de passagens. Imagino que também as rotas terrestres, seja por linha férrea e carro, também podem ser um indicativo de como o governo vai conseguir manter essa unidade nacional. Do outro lado, o que a gente tem que acompanhar é dentro da Ucrânia, como vão transcorrer os referendos e se a Ucrânia vai parar a ofensiva militar ou vai continuar empurrando as tropas russas, né, para fora do território. E diante desses eventos, aí sim a gente pode reanalisar quais serão os passos seguintes. Excelente, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista.